Se você for na rua e perguntar para quantos autistas você encontrar, qual é a maior dificuldade, qual é o maior prejuízo, qual é a maior limitação que eles enfrentam no dia a dia em quaisquer situações da vida, trabalho, lazer, família, escola, seja onde for, eu te garanto, 99% desses autistas irão responder que o maior prejuízo que eles têm é na comunicação. Olá, mundo! Vamos dizer que a inspiração para esse vídeo não é a das mais felizes, não é a das mais agradáveis. Foi aí uma experiência desagradável que eu tive nesse fim de semana de Dia das Mães, que é o período em que esse vídeo está sendo gravado. Tá bastante frio, inclusive. Eu tô com a blusa por baixo da camisa e de capuz, para vocês terem ideia do quanto tá frio aqui em São Paulo, aqui na região da ABC Paulista. Bom, eu enfrento problemas com comunicação em base diária. Muitas delas associadas a uma coisa que eu já discuti aqui antes no canal, que é a rigidez cognitiva. Já falei especialmente sobre o quanto eu odeio esse aspecto do meu autismo. Poucas coisas me limitam tanto quanto a minha rigidez cognitiva. E na área da comunicação não é diferente. Falando de mim, da minha perspectiva, eu tenho problemas crônicos quando as pessoas não respondem a minha pergunta, quando as pessoas falam algo que eu não gostaria que elas falassem, quando elas falam alguma coisa sem nada a ver com o que nós estamos dialogando, é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. E você pode até falar, Ah, mas isso aí é normal. Até gente que não é autista fica irritada às vezes quando a pergunta não é respondida ou quando tenta desviar o assunto. é que com nós o negócio é um pouquinho mais sensível, o negócio é diferente. O negócio é, se a gente não tem a nossa pergunta respondida, se a gente tem o nosso assunto desviado, é como se nós estivéssemos sendo contrariados. E isso pode virar uma chave no nosso cérebro que a gente não gostaria que fosse virada. É muito desagradável eu ter um surto aí, uma crise de estupidez, de falta de educação desnecessária, simplesmente porque um dedinho assim de alguma coisa que foi mal interpretada, seja por mim ou seja pela pessoa com que eu falei, de errado, e aí acaba criando uma situação constrangedora, vergonhosa, difícil de sair por cima, que você pensa depois e você fica se sentindo um idiota por ter agido daquela forma. Eu já enfrentei essa situação várias vezes. Essa situação que aconteceu recentemente não foi a primeira e garanto que não vai ser a última. Então, é uma coisa que eu já falei muito na minha palestra, inclusive, que eu apresentei para os meus colegas no meu trabalho, que o que mais importa para um autista, para ele ser aceito, para as pessoas conseguirem entender que a cabeça dele funciona de um jeito diferente, é a compreensão. E aqui, no caso, é a compreensão de que nós autistas nem sempre vamos nos comunicar na mesma linguagem que as pessoas neurotípicas. Vamos usar palavras diferentes, vamos usar abreviaturas diferentes, nós podemos querer conversar somente com frases curtas, como é o meu caso, outros vão querer se embolar demais, querer falar da forma mais elaborada e rebuscada possível, que já é uma coisa que pessoalmente eu não gosto. Para mim tudo tem que ser rápido, direto, objetivo, sucinto, na lata. Quando as pessoas me dão respostas certeiras, eu juro que eu não consigo levar para mim, para o pessoal, eu não consigo levar com grosseria. Para mim aquilo é o ideal, é como eu gostaria que todo mundo falasse comigo. Assim, se eu fizer uma pergunta de sim ou não, eu quero que a resposta seja só sim ou não, não precisa elaborar, não precisa entrar em detalhes. E em troca, eu quero que a pessoa neurotípica tente falar do jeito mais sucinto possível, não dê brecha para que eu não imagine nada errado. Se tiver que dar detalhes, dê detalhes, não deixe que eu interprete nada errado, porque eu realmente tenho muito problema quando alguém me dá uma informação muito vaga. Eu sou induzido a pensar outras coisas. E quando eu descubro que essa coisa não era o que eu pensei, eu posso sim ter ali um momento de irritabilidade que nem mesmo eu sei explicar de onde que vem.
É óbvio, né? Vem da rigidez cognitiva, né? Mas explicar isso para o neurotípico pausadamente, de uma forma fácil de entender ali na hora, não é fácil. Até por isso eu tenho vídeo. Porque se eu gerar alguma dor na pessoa, eu simplesmente indico ela o meu vídeo para assistir. Esse lance de comunicação também afeta muito na nossa forma de entender sarcasmos, ironias, metáforas e outras figuras de linguagem que você possa imaginar. Nós somos muito guiados pela literalidade. Se uma pessoa faz a piadinha aí de vestir o paletó de madeira, eu não vou imaginar que a pessoa está falando sobre morte, né? Sobre um assunto sensível. Eu estou achando que ela vai literalmente vestir um paletó feito com dobras de madeira. Tipo, autistas assim, eles realmente têm esse nível de literalidade. Você simplesmente não consegue ser sarcástico, nem irônico, não consegue usar metáforas, não consegue nada. A linguagem para falar com esse autista tem que ser a mais clara e objetiva possível, sem margem para deixar que se entenda nenhuma outra coisa diferente. Eu já tive muitos problemas com sarcasmo e ironia, ainda tenho, eles só não são tão graves quanto antigamente, tanto que eu até comecei a usar sarcasmo e ironia, é uma coisa recente, tá? É recente aí, coisa de poucos anos que eu comecei a entender sarcasmo e ironia dos outros, e eu mesmo comecei a aplicar sarcasmo e ironia por aí, porque é realmente complicado, né? A pessoa quer falar, a pessoa tá dando exemplo, e outros vão ver que ela claramente tá dando exemplo, tá fazendo uma ilustração ali, usando palavras, e eu vou entender aquilo como se fosse aquilo que tivesse acontecendo mesmo, de verdade. Nunca vai me ocorrer que aquilo é uma ironia, que aquilo é um sarcasmo. Por quê? Porque a minha cabeça não processa isso na mesma velocidade que a cabeça dos neurotipos processa. Eu demoro para chegar lá. Não é instantâneo. Até por isso eu gosto que as pessoas sejam rápidas e objetivas comigo, para eu conseguir ter um raciocínio rápido ali em cima do que a gente está falando, em cima do que a gente está dialogando, conversando. E é uma coisa que eu tento trazer aqui para os meus vídeos também, tentar tornar a linguagem mais rápida e objetiva, mesmo que às vezes eu tenha que entrar em detalhes, mesmo que às vezes eu tenha que fazer vídeos longos aqui, porque é uma coisa que realmente precisa ser explicada, é uma coisa que eu não tenho escolha. É uma coisa como essa agora, sobre comunicação. Eu tenho que vir aqui, fazer um vídeo elaborado para vocês, dando detalhes, explicações de como a comunicação com o autista funciona. Aqui eu exemplifiquei muito com o meu caso. Como sempre, nenhum outro autista vai ser igual a mim. Nenhum outro autista vai processar a informação da mesma forma que eu processo. Alguns podem ser totalmente incapazes de lidar com sarcasmo e ironia. Alguns podem simplesmente demorar muito mais tempo do que eu demoro para poder entender uma coisa que foi dada com informação vaga. Outros vão gostar que as explicações sejam bem detalhadas, bem elaboradas, mesmo em cima de coisas ridículas. Então, assim, tem casos e casos. Aqui eu estou trazendo o meu, na esperança de que alguém se identifique. Bom, isso é tudo pelo vídeo dessa semana. Um vídeo mais curtinho, um vídeo mais sucinto, que é o que eu tento fazer sempre aqui. Se você gosta do que eu apresento aqui no canal, se você quer ver esse projeto prosperar, se inscreva no canal. Caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações. Joinha para ajudar no impulsionamento do vídeo. E interaja aqui nos comentários, porque isso também ajuda no impulsionamento do vídeo. E são todas coisas de graça. Se você quer ver esse canal prosperar ainda mais, quer que eu faça um sustento aqui com a minha deficiência, quer que o projeto prospere, minha vida prospere, chave Pix aqui embaixo para você doar o valor que você quiser. Pode até ser R$1. Ajude pelo simbolismo de fazer um bem aqui para nós, para esse canalzinho, espalhando mais informação boa sobre o autismo. Por último, me segue aqui nas minhas redes sociais para ter um contato mais direto comigo, saber minhas opiniões e posições que eu não manifesto aqui no canal. E a gente se vê na próxima semana. Até mais!